Oi, gente, então vamos lá. Nós estamos continuando o capítulo da Hermance Dufour, Estufas Psíquicas da Depressão. Como eu disse, a Hermance Dufour não está falando aqui dos critérios tradicionais de depressão. Ela está fazendo uma listagem de situações de comportamentos que podem representar o que a medicina chama de depressão subclínica, que é aquela que o médico, o psiquiatra, o neuropsiquiatra, o neurologista ou psicólogo, muitas vezes não consegue identificar isso no paciente, porque não faz parte dos critérios tradicionais e clássicos de uma depressão. Mas a irmã Dufour é muito feliz nesse capítulo, porque ela dá realmente um enfoque diferente de sinais ou comportamentos que podem parecer mais sutis, que o conjunto deles podem realmente representar um sinal amarelo ou um passo justamente para uma depressão, ou o que a gente chama de depressão subclínica. Porque a medicina conhece muito bem os critérios tradicionais para as depressões já classificadas de forma clássica. Eu quero deixar bem claro que a maioria, tudo que ela coloca aqui, todos nós temos, eu quero já adiantar isso. Todos os itens que ela escreveu aqui agora, todos nós já tivemos, temos, vamos ter, porque faz parte do funcionamento de um cérebro ou de uma mente rígida, fisiológica, saudável. Claro, existe 2, 3 itens aqui que, de fato, já fazem parte de um quadro depressivo maior, mas a gente não pode utilizar apenas um sinal para fazer o diagnóstico de depressão. Então, tudo que eu vou comentar aqui, eu repito, gente, não quer dizer que eu e você temos isso, que a gente já está num quadro de depressão subclínica. Tudo isso faz parte da nossa funcionabilidade, como eu dei exemplo aqui do desânimo, da insegurança obsessiva, ansiedade inexplicável. Todos nós temos ansiedade, todos nós temos insegurança e assim vai ser assim por diante. É todo um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Então, ela começa lá falando de um quarto item, que é a solidão em grupo. Eu já comentei aqui outras vezes que a solidão é comprovada cientificamente como fator de risco para a doença de Alzheimer, principalmente na terceira idade. As pessoas romantizam muito a solidão. A solidão, realmente, ela não só leva risco para a doença de Alzheimer, como é comprovado cientificamente, vários trabalhos científicos, para quem quiser entrar no PubMed, ela é um fator de risco para a morte súbita ou doenças cardiovasculares. Quer dizer, a pessoa que vive isolada ou que tem essa solidão, aumenta o risco dela realmente ter a sua vida encurtada, tá? É realmente um fator de risco para a morte. Então, vocês viram que a coisa não é poesia, não é simplesmente uma questão de estar sem ninguém. Então, a solidão, ela altera o sistema emocional. Por quê? E o sistema nosso cerebral, porque a pessoa tem pouco estímulo sensorial. É por isso que o idoso isolado, a coisa fica pior para ele, porque ele isolado, na solidão, ele não tem estímulo sensorial. Eu vou ser um pouco redundante hoje, mas é importante para lembrar alguns aspectos. Eu vou citar o que eu vou falar várias vezes. O cérebro é um órgão hipersocial. O ser humano, ele é social. Nós precisamos de pertencimento, gente. O pertencimento, ele é importante para a sobrevida nossa genética da espécie. E o nosso cérebro, ele foi preparado de forma ávida para ter pertencimento, seja de família, seja de clube, seja de grupo de amigos, seja lá o que for, de tribo, e seja lá o que for. O nosso cérebro, ele tem muita vontade disso. Muitas pessoas, de fato, têm mais fome de solidão. De fato, há pessoas que querem, eu adoro ficar sozinho. Eu tinha vontade de ver no meio do mato, sem ninguém. Sim, há pessoas que têm essa vontade. Mas, como eu já disse, gente, o nosso cérebro é voraz para sobreviver, e sobreviver da espécie. Mesmo essa pessoa que diz que quer e gosta de viver sozinha, ela muitas vezes vai ser traída, entre aspas, pelo próprio cérebro. Ela vai ter vontade de ver gente de uma hora para outra, mesmo não aceitando ou não admitindo. Vai querer sair para dar uma volta na rua para ver gente, ou procurar um bate-papo na fila de um supermercado, porque é a necessidade do cérebro, gente, é incrível. Ele vai querer sobreviver à sua espécie e a espécie a preservar o próprio indivíduo. Então, gente, a solidão ela é muito boa, a solidão seletiva, né? Aquela pessoa que fala, eu não preciso de ninguém, adoro ficar sozinho. Até que acontece alguma coisa, ela quer uma pessoa batendo na porta dela. Então, quando desconfia, uma pessoa que fala que adora viver sozinha, que devemos respeitar,
mas essa solidão é seletiva, ela vai até certo ponto. Chega um momento que ela vai precisar de alguém, seja fisicamente ou emocionalmente, para qualquer tipo de ajuda ou cuidado. Então, o cérebro ele busca, igual o animal, o pertencimento, a tribo, o grupo. Então, essa sensação de solidão em grupo, que todos nós já tivemos, é natural quando a gente não tem afinidade com aquele grupo. Mas quando isso é persistente em todos os grupos, a gente não consegue se identificar com nada, pode ser um sinal amarelo justamente que estamos perdendo essa conexão de continuar vivendo. Porque essa conexão com o grupo, eu repito, ela é muito forte, ela nos faz proteger. O pertencimento nos dá estabilidade, o cérebro entende isso. Pertencer dá proteção, estabilidade. Então, a solidão, ela realmente ela é massacrante quando ela é persistente. Então, gente, não é fácil hoje a gente realmente escolher os grupos saudáveis que a gente possa conviver, né, diante de tantos relacionamentos superficiais. Mas todos nós somos incentivados persistentemente para selecionar as pessoas, as nossas companhias. Não é a quantidade, é a qualidade, mas faz parte desse relacionamento saudável. Tanto que os trabalhos de neurociências e psicologia e neurociências do comportamento, uma das bases para se obter a chamada felicidade é o convívio com poucas pessoas, mas que tem significado no seu círculo do dia a dia. Isto é um relacionamento social, um relacionamento interpessoal de qualidade. Isso é uma forma de trazer felicidade, paz, serenidade, plenitude para alguém. Não interessa se é um amigo, é um vizinho, não interessa se é um colega da religião, se é a mãe, é o pai, é o filho. Quer dizer, é necessário esse contato humano. E fora as questões hormonais, neurotransmissores, que eu nem vou entrar aqui em detalhe, da importância do apego, do vínculo afetivo com todas as pessoas. Isso começa desde lá atrás, com a chamada teoria do apego, que nós recebemos os nossos primeiros cuidadores, ali que foi formado essa questão do vínculo afetivo e a necessidade que nós temos. Existem vários trabalhos também demonstrando crianças que foram, vamos dizer assim, que tiveram até um tratamento físico, mas não tiveram um tratamento emocional, ou um vínculo emocional, tem muita dificuldade ao longo da vida de estabelecer esses vínculos. E tiveram dificuldades até motoras, de linguagem, de fala, justamente por não ter esse vínculo afetivo dos seus primeiros cuidadores. Isso a gente transporta, a pesquisa transporta, para os nossos relacionamentos interpessoais, a necessidade de grupo. Então, a pessoa que sente uma solidão no grupo persistente, isso realmente pode desconectá-la da própria saúde mental e emocional. Bom, ela continua. A impotência perante o convite das escolhas. Só um minutinho. Pode falar. Ainda sobre esse item aí. Pode? Isso é uma epidemia mundial, a solidão, né? Principalmente nos mais idosos, né? A gente observa aí idosos sendo abandonados, né, pelos seus familiares, né? Porque é aquela solidão em conjunto, né? É um problema de saúde pública, tá, Ângela? Isso, viu? E nesses países muito populosos também, parece que na Ásia, né? Muitos jovens já desde cedo se isolam, né? Em seus lares, em seus apartamentos. Então, realmente, é uma coisa que tem que ser, como você disse, é um problema de saúde pública, tem que ser mais, vamos dizer assim, observado, né, pelos órgãos competentes, se é que se pode dizer dessa forma. Foi feito certa vez um trabalho científico, acho que japonês, me perdoe a nação, não estou lembrado, foi feito assim, o contato social físico dos familiares com o idoso físico e os outros familiares, os idosos, tendo contato virtual, apenas aqui pelo vídeo conosco, para ver se era a mesma coisa. Ele está vendo a pessoa. Então, depois foi feito perguntas, questionários para o idoso que tinha contato regularmente com seus familiares, fisicamente, e aquele que tinha justamente apenas virtual. Estava vendo, estava escutando. Então, assim, para alguns parece óbvio, mas a ciência demonstrou que é bem diferente o contato físico, o contato direto, do que o contato virtual. Não preenchia emocionalmente aqueles idosos apenas com contato virtual.
Parece uma coisa óbvia, mas assim, a máquina, esse contato que nós estamos tendo aqui, por mais importante que ele seja, aproxima as pessoas, e essa interação humana, essa interação de vínculo afetivo nunca será preenchido com a interação interpessoal, física, presencial, mesmo que as pessoas não se toquem. Olha que interessante. O nosso cérebro não consegue entender muito bem esse meio virtual como sendo justamente algo que traça vínculo afetivo. É interessante isso. É isso que é o papel desse trabalho demonstrou. Mesmo que a pessoa não se toque no encontro, mas o cérebro precisa de ter isso ao vivo para ele entender ou se sentir preenchido do ponto de vista afetivo, acolhido. Então, gente, o contato físico, esse contato interpessoal, realmente é maravilhoso esse mundo científico, é maravilhoso esse mundo da tecnologia, aproxima as pessoas, mas, por incrível que pareça, não vai substituir isso para o cérebro. Então, complementando o que a Ângela disse. Depois, ela vem falando sobre a impotência perante o convite das escolhas. Quem aqui nunca se sentiu impotente de escolher aquilo, de tomada de decisões? Todo mundo tem isso, tá, gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, do ponto de vista neurocientífico. Todo mundo aqui, no final do dia, tem uma coisa chamada de fadiga de decisão ou fadiga de escolha. Todo dia, gente, ao longo do dia, o cérebro gasta energia. Quando eu falo gasta energia, gente, o cérebro tem energia mesmo. Você colocar um eletrodo dentro do neurônio, tem energia, eletricidade, igual passa no fio. Só que é milivolts que a gente mede isso, ou microvolts, desculpa. Milivolts é o coração. Mas é energia, ele gasta literalmente energia. O cérebro não gosta de gastar energia, não gosta. Vai fazer de tudo para não gastar. Por isso que é difícil a gente mudar nossos hábitos ou iniciar um novo hábito. Bom, então, ao longo do dia, a gente está sempre escolhendo coisas. Parece coisa imbecil, idiota, mas gasta energia. Vou lanchar hoje ou vou jantar? Vou de ônibus ou vou pegar o Uber? Hoje eu vou decidir ir com esta roupa ou com a roupa C. Parece idiota, gente, mas tudo que o cérebro precisa decidir, ele está gastando energia. Por isso que o cérebro trabalha como? No automático, para preservar energia. Precisamos colocar isso no automático, já faz aquilo rápido. Quando precisa decidir, está gastando energia. Então, todos nós, no final do dia, temos uma coisa chamada fadiga de decisão. Por isso que os especialistas na área de neurociência do comportamento e outros falam que a gente não deve tomar decisões no final do dia, ou ter um diálogo mais complexo, ou tomar decisões mais delicadas no final do dia. Porque o cérebro já tem essa fadiga de decisão, ele vai ter que gastar mais energia, às vezes ele está estafado, fatigado. É uma fadiga cognitiva. Até falo que não se deve fechar o negócio no final do dia, num jantar, e sim no almoço. Então, vocês verem que essa descoberta demonstra plenamente que fadiga, dificuldade, sentir impotente diante de uma decisão, faz parte da função nossa de 24 horas por dia. Então, uma pessoa que se sente impotente perante as escolhas vai sentir isso naturalmente no dia a dia. Quando isso começa a se tornar constante, claro, pode ser um sinal amarelo. A pessoa está sempre sentindo desgastada ao fazer escolhas ou tomar decisões. Isso faz parte, sim, de um quadro depressivo. A pessoa que chega num quadro depressivo claro, clássico, ela realmente até tem um comportamento de evitação. Ela evita de tomar escolha, ou tomar posturas para escolher, porque ela não consegue mais, justamente, estabelecer as escolhas. Tem uma coisa chamada de apatia, nós vamos comentar mais adiante. Tanto que muitas pessoas que sofrem depressão, elas têm um déficit cognitivo, um déficit de memória também. A depressão pode alterar a forma cerebral até a área do hipocampo. Ela pode levar à atrofia do hipocampo, onde é responsável pelo depósito e consolidação das nossas memórias. Interessante, gente, que quanto mais opção nós temos, mais difícil fica as nossas escolhas. O cérebro não gosta de muita opção, porque gasta energia. É aquela coisa de você estar lá no seu streaming, lá que você assinou, cheio de filmes, 500, 400. Às vezes é ruim mesmo, os filmes são ruins. Mas chega num ponto e fala, não vou assistir nada não, só eu não vou. Porque você não quer escolher. É demais. Tudo que é muita opção parece bom, mas não é. Porque gasta energia, demanda cognição. O cérebro para. Aí ele tem aquela estafa cognitiva ou aquele cansaço de escolha, de tomada de decisão. Tem muita roupa para escolher.
Então, no banquete tem muita coisa para comer. Você acaba não comendo nada ou come um pouquinho, porque ficou justamente na tomada de decisão. Isso faz parte da normalidade. Isso é do nosso dia a dia. Imagina uma pessoa, portanto, que já se sente impotente com qualquer coisa para escolher. Ela começa depois a ter escolhas erradas, de forma sistemática. Há pessoas que têm depressão, ansiedade pode levar a isso. Pessoas com TDAH importante, elas têm dificuldade de tomar escolhas ou fazer escolhas diante de várias opções, ou fazer tomadas de decisões às vezes, muito rápidas, em várias situações mais complexas. Essas pessoas podem ficar mais fatigadas para tomar uma decisão. Mas isso faz parte do nosso dia a dia. Pode falar, Luísa? Eu fico pensando, né, assim, a gente no dia a dia, já que essa quantidade de escolhas é uma coisa que fadiga e acaba que a gente não consegue escolher direito, e aí eu digo assim, um cérebro que está funcionando com todas as capacidades, né, que não está inserido nesses processos da depressão, né, tem como o melhor a se fazer é a gente tentar, às vezes, cercear um pouco essas opções que a gente tem. Por exemplo, né, o exemplo que você deu dos streamings, tem 400 filmes. Então, assim, hoje eu vou assistir um filme de drama deste streaming X. E aí, é óbvio que ainda vai ter muita coisa, mas eu já estou cerceando ali, né, diminuindo a minha quantidade de escolha. Ou você acha que a gente tem que aprender, de alguma forma, a lidar com isso, com essas várias opções? Não, isso faz parte do nosso dia a dia. Cada vez nós somos atropelados por informações, mas temos que ser seletivos, sim. É isso o caminho, ser cada vez mais seletivo. Igual aqui, na minha área, algumas pessoas. A gente tem, cada dia, centenas de artigos que surgem. Como é que eu vou ler isso? Ninguém tem condições de ler isso, ficar atualizado, quem trabalha numa área específica, científica, técnica. Você tem que selecionar aquilo que é mais importante para você. Porque o cérebro ele vai entrar em fadiga. E tem uma coisa que vai além disso, que é a paralisia de decisão, tá? Tem tanta coisa para decidir que a pessoa pode ter uma paralisia de decisão. Ela não escolhe, não escolhe. Então, realmente ser seletivo. Que hoje o caminho é querer fazer muitas coisas em curto espaço de tempo. Isso diminui a performance do cérebro. É a chamada a multitarefa. Isso não é inteligente. Isso é comprovado cientificamente, gente. Nosso cérebro precisa de foco. Quando o cérebro não tem foco, ele não aprende ou não desenvolve aquilo de forma adequada. Eu estou aqui falando com vocês, mas estou lendo alguma coisa, estou conversando com o fulano. Não há rendimento. O cérebro precisa de foco. Ele precisa de foco para fazer ou aprender aquilo. Então, essa questão de multifatorial diminui a performance do cérebro para aprender e trabalhar. Então, é selecionar mesmo, tá, Luísa? Para a gente não chegar nesse nível de paralisia de decisão. E mais do que nunca, para a gente diminuir essa fadiga de escolha, ou sentir impotente, é respeitar a saúde cerebral. Coisa que todo mundo que já sabe, só repetindo, uma noite de sono de 7, 8 horas, tem que ter constância, o sono é importante para tirar essa fadiga. Outra, alimentação saudável, atividade física é top para todo mundo, independente da idade, porque melhora o cérebro, melhora essa fadiga e realmente dar prazer para o cérebro no sentido dele acalmar. Desde um passeio na natureza, até cuidar do seu animalzinho, fazer o hobby que você gosta, coisas mais simples. Nós precisamos justamente ter esse momento em que é lúdico para o cérebro, que traz paz, que desacelera ele. Então, são questões básicas que promovem a saúde, que nós não respeitamos isso, mas assim como a gente tem que ter tempo para tomar banho e almoçar, a gente tem tempo para dedicar isso para a nossa saúde. Só para vocês terem ideia, eu fiquei sabendo, não é só na Espanha, não, mas nos Estados Unidos também, existem hotéis que as pessoas pagam só para dormir bem. Eles pagam para ir lá e dormir. Para vocês verem como os trabalhos científicos a respeito do sono, ele é muito importante. Eu lembro um professor meu de neurociência, certa vez falando comigo, professor, Carlos, você quer melhorar um aspecto do seu paciente, melhora o sono dele. Essa é a base para toda a saúde mental e física. É apenas um exemplo de como podemos, respondendo a Luísa, diminuir essa fadiga de decisão, essa fadiga cognitiva que todos nós, principalmente quem está muito na vida ativa profissional e familiar, esse bombardeio que nós temos de redes sociais e informações, mesmo quem não tem rede social está sempre bombardeado de informações, e devemos cada vez mais selecionar isso.
Bom, depois ela vem falar aqui sobre a angústia da melhora. Vocês sabem qual que é a pior dor? É aquela que você está sentindo no momento. Não sei de quem que é essa frase, não, mas é muito inteligente. Você quer ficar livre dela, não interessa a dor, seja emocional, física. Pelo amor de Deus, me dê uma coisa para aliviar isso, essa angústia. Então é isso, a angústia da melhora. Quem aqui não quer melhorar em qualquer área? Seja não só física, emocional, profissional, todo mundo quer, eu quero melhorar, eu quero. Todos nós temos essa necessidade natural. O problema é quando a expectativa é muito alta e a pessoa passa a buscar de forma desenfreada e doentia essa melhora, seja lá qual for, gente. Estou falando profissional, emocional, mental, que nunca chega, porque ela está num nível de expectativa e de perfeição muito alto. Então a gente quer enquadrar as coisas nas nossas expectativas e aquilo nunca acontece. E aí vem realmente a angústia que passa para desespero. E aí passa para indiferença. Então, essa expectativa muito alta, uma vida muito idealizada, uma cura muito idealizada, a pessoa acaba perdendo justamente o estado do momento. Então, como a gente diz, você quer realmente estabelecer um novo hábito ou atingir o objetivo, temos que ter metas curtas e realísticas. Todos nós temos essa ansiedade de dar saltos, de subir uma escada 3 degraus de uma vez só, mas vai cair. Todos nós temos esses momentos, mas do ponto de vista neurocientífico e até espiritual, a gente deve ter metas curtas e realísticas. O budismo fala isso também. Estou falando de neurociências puras, tá? O que as religiões falam. Começar a dar um passo de cada vez e comemorar ele, como se já fosse o objetivo final. Então, seja lá o que você queira fazer. Estabelecer um objetivo, fazer, comemorar e vamos para outra etapa. Então, essa questão da angústia da melhora, todos nós temos. Mas há pessoas que realmente vivem a vida toda procurando essa cura, porque realmente estão sempre com a crença da comparação que destrói todos nós. Todos nós temos a comparação. Ela é importante, é uma função cerebral. Ela se torna disfuncional quando te paralisa. É quando você se nega, você se subestima. A crença de comparação é quando você está sempre achando que outras pessoas estão melhor que você e que você deveria estar igual a elas, curado igual a elas, no mesmo nível delas. Aí realmente essa angústia se torna desespero, que parte talvez com a depressão específica. Lembrando que todos nós temos essa angústia. Algum comentário? Espiritual? Vamos explicar isso melhor. Ok, valeu. O que nós podemos dizer sobre isso? O Renato está falando que tem algumas pessoas que são espíritas há muito tempo, outras não. A obsessão, ou as chamadas parasitoses espirituais, segundo o espiritismo, é um problema de pandemia no planeta todo. Todos nós recebemos influenciações negativas de mentes fora do corpo, que são os espíritos, que pode chegar ao que nós chamamos de obsessão. É quando nós recebemos uma coerção psíquica desses espíritos. Eles passam literalmente a influenciar nossas mentes ao ponto de quase que decidir por nós. E pode chegar a situações mais extremas. Mas, segundo as obras espíritas, como de Vanderlei de Oliveira, que a gente respeita muito, como Carlos Bacelli e outros médios respeitáveis, falam que o que nós chamamos de obsessão, ela não é a causa da depressão, tá, Renato? Nem de nenhum outro transtorno mental. A obsessão é um cofator. O indivíduo já tem aquela predisposição, ele já tem aquele plug, aquela disfunção, aquela distonia, e o obsessor ele vai atuar justamente nessa fragilidade, nessa vulnerabilidade. Quem aqui não tem uma vulnerabilidade, seja física ou psíquica? Então, vários livros, Renato, falam justamente sobre isso. Até os livros do Divaldo Franco e Filomena de Miranda, que eu gosto muito, o Espírito Filomena de Miranda, que os espíritos chamados obsessores, eles têm a tomada. E eles vão tentar encontrar um plug na nossa cabeça, na nossa mente, do ponto de vista aqui simbólico, para tentar justamente fazer o que a gente chama de uma conexão mental. Então, muitas vezes eles acham fácil, às vezes não acham tão fácil. Então, por isso que a gente diz que a obsessão, dita pelos espíritos, ou justamente as parasitoses espirituais, é um cofator para várias doenças. Muito desses comportamentos aqui que nós temos, Renato, o espírito vai lá apenas assolar aquilo. E vai aumentar aquilo. Está nos livros do espírito do Divaldo Pereira Franco, o autor Divaldo e médium, o espírito é Filomena de Miranda. Ele relata, por exemplo, que muitos pacientes, isso não é todos, ele está dando apenas um exemplo, para você que está me ouvindo na gravação,
muitos indivíduos que sofrem de Alzheimer, ou, por exemplo, de Parkinson, o espírito obsessor pode se utilizar da vulnerabilidade física e mental deste indivíduo, aumentando, por exemplo, a sua distonia física. Então, por isso nós sabemos da necessidade da proteção espiritual individual da pessoa e do grupo. O espiritismo e outras religiões ensinam muito do evangelho no lar, a prece diária, a tomar passe, a meditação, o hábito saudável, as leituras edificantes e vai por aí afora. É uma forma de auto-obsessão, de fazer essa desobsessão. E lembrando que quase toda obsessão começa com uma auto-obsessão, né? O pensamento recorrente, negativo, que vai abrir brechas para esses companheiros, que são como nós, são pessoas fora do corpo, que vivem conosco. Só que, por algum motivo, estão querendo se aproveitar das nossas vulnerabilidades. Eu já contei isso aqui uma vez, vale a pena falar de novo. O Vanderlei de Oliveira, que é o médium, autor deste livro, e ele é psicólogo holístico, certa vez chegou um indivíduo que trabalhava numa casa espírita e saiu da casa espírita. E chegou para o Vanderlei e falou assim: Vanderlei, eu estou muito chateado, porque falaram nessa casa que eu sou obsediado, que os espíritos estão me obsediando. Aí o Vanderlei de Oliveira falou assim: puxa vida, que coisa. Aí ele falou assim para o Vanderlei: eu não estou obsediado, Vanderlei, eu nunca fui obsediado. Aí o Vanderlei começou a bater palma para ele. Mas que coisa fantástica, tem que ser pesquisado. Você é a única pessoa que não é obsediada no planeta, como pode? Então o Vanderlei quer mostrar para ele que todos nós somos sujeitos a isso. E o nosso querido Chico Xavier sempre pedia preces para ele. O Chico Xavier, que quem aqui conhece a vida dele, né, voltado para a caridade do amor, ele pedia preces para ele, para que fortalecesse e protegesse ele, nosso querido Chico. Mas dá mais oportunidades aí, Renato. Vamos continuar falando. E o nosso tempo aí? Me perdi aí. Só 10? Poxa, vamos lá. Vamos terminar aqui. Aterrorizante sensação de abandono. Ixi, voltamos ao assunto de novo, sem querer ser redundante. Pertencimento faz parte da busca do cérebro. Quem aqui não tem medo do abandono? De ficar sozinho? De ser justamente colocado à margem? Isso vem desde o homem da pré-história, que ele sabia que se pertencesse à tribo, ele estaria mais seguro. Então, muitas vezes, queremos nos sentir útil para ter pertencimento. Então, essa aterrorizante sensação de abandono, muitos de nós aqui já sentimos isso, porque a parte de pertencer à família, ao grupo, ser aceito, ser acolhido, isso é uma necessidade humana, uma necessidade cerebral. Então, muitos de nós, às vezes, temos esse medo da solidão. O medo da solidão, gente, o nome está falando, o medo, ele é uma sensação que está sendo ameaçada a sua integridade física e emocional. Então, a pessoa que tem medo da solidão, medo de sentir-se abandonado, e dispara cortisol. E se for crônico, ele entra no estresse crônico. E esse estresse crônico faz a pessoa justamente a desenvolver comportamentos até de raiva, hostilidade, que é o medo do abandono. E passa a ser até um comportamento agressivo. Então, não estou falando todo comportamento agressivo de raiva está explicado pelo medo do abandono, mas o medo do abandono, esse medo da solidão, pode fazer a pessoa se comportar assim. Porque medo é ameaça. Quando ela tem medo de ser abandonada, ela passa a ter estresse, libera cortisol. Então, ela passa a ter um comportamento para tentar compensar isso. E é uma forma até de chamar a atenção, seja pela agressividade, seja pela intemperança, pela impulsividade, pela cobrança. Então, este medo ele é muito fixo na pessoa, então produz muitas vezes raiva. Essa raiva é uma forma justamente de ela tentar compensar ou chamar a atenção. E essa sensação, esse medo de sensação de abandono, como eu disse, gente, ele é muito cerebral, é muito nosso. Como eu disse, algumas pessoas chegam ao ponto de ser disfuncional. A solidão não é brincadeira. Para pessoas que, por exemplo, que já faleceram, seus principais amigos e familiares, e chegaram numa idade mais avançada, em que muitas vezes os filhos a deixaram ou não ligam mais para ela, essa sensação, esse medo do abandono, gente, ele é muito na pele. Quem aqui já participou, já teve com esta ou com uma pessoa assim, ela sente uma sensação que é de machucar, dá desespero. Tanto que muitas dessas pessoas, elas realmente entram num quadro depressivo mesmo, entram num quadro depressivo pelo medo da sensação do abandono. E realmente ela acaba afundando mais ainda nas condições, às vezes, deletérias e emocionais que ela já tinha. Porque o cortisol sempre alto,
faz a pessoa ficar no estresse crônico contínuo. O estresse crônico contínuo, gente, faz a pessoa tomar decisões cada vez mais erradas. O estresse, já vários trabalhos científicos demonstram, quando uma pessoa está estressada, existe trabalho científico demonstrando que uma pessoa que está sempre estressada e ela tem que tomar decisões cada vez do simples mais complexo, é um erro atrás do outro. Nós já comentamos que a ansiedade fisiológica é importante, prepara a pessoa para o desafio. Mas o estresse crônico, aquele que a pessoa está sempre estressada no dia a dia, eu vou ser demitido do trabalho, alguém vai me ultrapassar, eu não vou ter dinheiro. A pessoa está sempre pensando naquilo, ela passa a ter tomadas de decisão cada vez mais erradas. Então, é uma questão da nossa sociedade. Você vê como nós precisamos de valorizar as coisas mais saudáveis, coisas simples, desacelerar o cérebro. Tempo acabou? Não dá mais? Deixar para pergunta, né? Se alguém quiser colocar. Ô, Pianta, mas como fazer para esse cortisol ficar baixo? Voltar ao assunto que nós falamos. Desacelerar. Dormir bem. Atividade física, nossa, remedão para esse estresse crônico. Realmente fazer momento de descanso para o cérebro. Desde o passeio na natureza, cuidar do cachorrinho, fazer o que você gosta, desde pintura, colecionar suas xicrinhas que você gosta da sua coleção e vai por aí afora. Lembra do significado que nós falamos, Ângela? Então é muito importante nós estarmos perto de coisas que têm significado para nós. Isso diminui bastante o nosso estresse. Desde fotografias, imagens, coisas que têm significado para você, coisas mais simples. É uma forma de combater esse estresse. Muitas vezes é necessário procurar um profissional, porque chega um momento que passa a alterar o cérebro ao ponto da pessoa entrar numa depressão, numa ansiedade, um transtorno de comportamento. Mas a melhor forma é, novamente, como nós falamos em outras vezes, em buscar aquilo que tem significado nas coisas mais simples. Desde a relação familiar, de amizade, até esses pequenos momentos, que para você e para mim pode ser pequeno, mas para a pessoa tem muito significado. Mais algum comentário, gente? Cada item desse, como eu estou falando, gente, eu não posso abrir e começar a comentar muito, senão a gente não termina o capítulo. Mas dá um estudo, cada item desse que ela está falando, tá? Existem 2, 3, 4 itens que, de fato, são característicos de uma depressão maior. Tá joia, gente? Então, vamos orar? Vamos pedir aos mentores espirituais da nossa casa, dos familiares espirituais desta e de outras vidas, que estão vindo aqui derramar os fluidos balsamizantes em nós. Eles sabem das nossas angústias, dos nossos anseios, das nossas preocupações, e vem acalmar o nosso coração, dizendo que eles estão aqui, compartilhando conosco os desafios do caminho, pedindo ao Mestre Jesus que abençoe cada lar, que esteja conosco nesses próximos dias e derrame sobre nós os fluidos balsamizantes medicamentosos. Muito obrigado, Senhor, se conosco.